Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a Reforma Protestante, então tanto a luterana quanto a calvinista quanto a anglicana. Eu não vou falar das doideiras que teve na França nem nos Países Baixos, porque eu acho que isso é muito detalhe, mas eu vou tentar falar brevemente também sobre a Contra-Reforma, que foi a reação da Igreja Católica para essa doideira toda que aconteceu no século XVI. Ok? Então, eu vou começar com a luterana, que é tipo a mais famosa e vai ser um pouquinho a maior. Mas eu vou falar resumidamente, mais ou menos, só para vocês entenderem. A reforma luterana aconteceu, liderada por Martinho Lutero, por isso chama luterana, lá na Alemanha. E que na época era chamada de Sacro Império Germânico. Então, tipo assim, primeiro a gente tem que entender os fatores que favoreceram a reforma que teve lá, que no caso são os fatores políticos, que primeiramente houve a formação do absolutismo, do Estado moderno e tudo mais, que isso se contrapunha ao poder universal que a igreja tinha, de a igreja acima de tudo, acima do rei, acima de tudo. A nobreza também, ela estava meio insatisfeita com a igreja, porque ela tinha interesse nas terras da igreja e nas riquezas da igreja e tudo mais. E os nobres estavam com o poder um pouco mais reforçado com a formação do Estado moderno. Os fatores econômicos é que a igreja ela condenava práticas como a usura, o lucro excessivo, e estava tendo o aumento da burguesia, tudo mais, esse pessoal que gostava do lucro. E a igreja também era grande proprietária de terras e de riquezas e de bens e tudo mais. Também tinha o fator de que eles tinham acabado de passar pelo Renascimento e estavam passando ainda por todas essas ideias que estavam colocando as pessoas com uma mente mais crítica, mais racional. Também houve desenvolvimento da imprensa, então houve a expansão das ideias, de livros e tudo mais. As pessoas começaram a pensar mais, a ler mais, a ter mais conhecimento sobre as coisas e a criticarem mais as coisas. E também a igreja era muito rígida com os dogmas delas, inclusive, sei lá, Inquisição, heresia, essas coisas todas que meio que prendiam as pessoas quando elas estavam nessa época de racionalismo, de pensar e de descobrir, de estudar. Também estava tendo muito. Tava rolando muitas críticas à igreja, principalmente com a venda de indulgências, que era você pagar para ir para o céu, ou para diminuir sua pena no purgatório, ou para uma parente seu que morreu ir para o céu, ou etc., para você comprar essa salvação. A situação da igreja, aos padres que tinham. Que burlavam que tinham concubinas, filhos, que não cumpriam os seus próprios dogmas e tal. E a simonia, que era a venda de objetos sagrados, que estavam rolando muito naquela época, que era tipo assim, a pessoa vende um pedaço de madeira, foi um pedaço da cruz de Jesus, essa roupa pertenceu a Maria Madalena, dessas coisas assim, que tava rolando muito naquela época, então tava um clima meio de crítica, assim. Isso tudo favoreceu a reforma protestante. E nisso tudo, o Lutero, ele era um cara muito inteligente, ele era doutor em teologia, ele fez direito também, um tanto de coisa. E ele era um monge agostiniano, ele tinha conhecimento, ele ensinava teologia em universidades e tudo mais. E ele estava estudando a Bíblia, e ele era da Igreja Católica, obviamente, e ele estudava muito a Bíblia. E ele mesmo criticava muitas coisas que aconteciam, por exemplo, os padres que burlavam o celibato, a venda de simonia, essas coisas e tudo mais. Ele mesmo criticava. E aí, tudo começou, tipo assim, quando o Papa Leão X, eles estavam querendo construir a nova Basílica de São Pedro, lá em Roma. E aí o Papa Leão autorizou a venda de indulgências para ganhar dinheiro e construir a basílica e tudo mais. E aí chegou em Wittenberg, na Alemanha, um comissário lá do Papa com um monte de indulgências, vendendo indulgências e tudo mais. E o Lutero ficou muito bravo e tomou coragem para se revoltar contra a igreja e prendeu na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses contra a venda de indulgências, que foi um texto muito grande que ele fez, não apenas contra a venda de indulgências, mas também criticando
criticando toda essa corrupção que tinha dentro da igreja, excesso de lucro, os padres e tudo mais, que a salvação devia ser só isso, e as ideias, mostrando as ideias dele. O primeiro momento em que as ideias dele foram anunciadas foi quando ele prendeu as 95 teses na porta da igreja. E o Lutero, por mais que ele tivesse essas coisas contra a igreja católica, ele não queria romper com a igreja, ele queria só mudá-la para que ela ficasse mais fiel e aproximasse os fiéis de Deus, de fato. E o clero lá, eles reagiram e exigiram que o Lutero retirasse as ideias dele para que tudo voltasse a ser como era antes. E, tipo assim, o pensamento do Lutero, ele pode ser resumido em 3 doutrinas, que são a justificação pela fé, a salvação pela fé. Porque naquela época, a primeira, salvação pela fé, porque naquela época os padres falavam que você ganharia salvação comprando indulgências ou fazendo boas obras, que assim você iria para o céu. E o Lutero acreditava que apenas a fé poderia trazer as pessoas à salvação, que elas teriam que ter fé, que elas não precisavam comprar indulgências para ter seus pecados perdoados, porque a Bíblia falava que quando as pessoas se arrependiam, Deus perdoava os pecados das pessoas. A outra doutrina que ele defendia era o sacerdócio universal, porque naquela época a igreja católica, inclusive até hoje, eu não sei direito, era muito separada entre o bispo, o padre, o sacerdote e os leigos, os fiéis que não sabem de nada, eles não têm acesso a nada e tal. Ele acreditava que cada um que acreditasse em Deus poderia ser sim, próximo de Deus, poderia sim ser um sacerdote e ele poderia ser um pastor do seu rebanho e tal, desde que ele lesse a Bíblia, desde que ele de fato seguisse o que as escrituras falavam. E a terceira coisa é a infabilidade da Bíblia, o que ia muito contra a Igreja Católica, porque eles acreditavam na infabilidade do Papa. Eles acreditavam que tudo que o Papa falava era verdade e não poderia ser questionado sob nenhuma circunstância. E o Lutero falava que essa infabilidade não deveria ser do Papa, mas deveria sim ser da Bíblia. E aí, um tempo depois, o Lutero foi excomungado pelo Papa e o imperador Carlos V convocou a dieta de Worms, não sei pronunciar, Worms. A dieta de Worms, que foi uma assembleia que foi encarregada de ouvir o Lutero, de fazer uma espécie de julgamento, e ele reafirmou as coisas que ele acreditava, as convicções dele, e falou que só negaria tudo que ele falou, tudo que ele escreveu, se alguém provasse na Bíblia que ele estava errado. E aí, o Lutero também ele ia contra os 7 sacramentos da Igreja Católica, exceto o batismo e a Eucaristia, são os únicos presentes na Bíblia. E ele também era contra essa coisa da esse negócio que quando o padre ora pela hóstia e pelo vinho, ele se transforma, tipo, literalmente no corpo e no sangue de Cristo, que é tipo quase que um canibalismo. Ele era contra isso também. Ele também acreditava no fim do celibato clerical, até porque os padres não respeitavam isso. E era uma hipocrisia para ele, tanto que o próprio Lutero se casou depois. E ele também era a favor da difusão da Bíblia, porque naquela época a Igreja Católica proibia totalmente a Bíblia, que ela fosse publicada em outras línguas, senão latim. Inclusive as missas eram feitas em latim e a maioria das pessoas não entendiam nada. Então Lutero foi, tipo assim, não apenas a primeira pessoa a apoiar isso, como ele foi o primeiro a traduzir o Novo Testamento para uma língua vulgar, que é uma língua falada pelo povo. Porque quando ele estava sendo perseguido, ele estava escondido na casa de uns nobres lá, e ele traduziu o Novo Testamento para o alemão. Ele era um estudioso da Bíblia e tinha conhecimento do latim. Então ele traduziu para o alemão, e como a prensa já tinha sido inventada antes, começou a se espalhar o conhecimento da Bíblia, e as pessoas tiveram de fato acesso às escrituras e tal. Então, tipo assim, também tem o Lutero, ele também se deu muito bem, porque como ele estava sendo perseguido, ele conseguiu apoio e esconderijo mesmo de diversos nobres, porque ele estava sendo apoiado pelos senhores feudais do Sacro Império Germânico, porque eles eram contra o poder eclesiástico, que a igreja tinha todas as terras e tal.
E ele percebeu que a aliança dele com a nobreza seria uma coisa favorável a ele. Então, quando a pequena nobreza, que estava empobrecida, e os anabatistas, que foram os reformistas radicais, fizeram umas revoltas loucas contra a nobreza, o Lutero se manifestou contra essas pessoas e a favor da nobreza, que apoiou ele desde o início da reforma. Esses anabatistas e a pequena nobreza, eles se revoltaram contra os nobres porque eles queriam diminuir a desigualdade, essas coisas, eles queriam que a vida deles fosse, ele queria mudança social no mundo mesmo e não só depois da morte deles, não só tipo assim, no ponto de vista religioso, mas também no ponto de vista social. E isso ia contra os nobres, e o Lutero estava, tipo assim, dependente dos nobres, porque ele estava sendo perseguido, e ele, de fato, foi contra essas reformas camponesas que aconteceram, e também dos reformistas mais radicais. E o Lutero, deixa eu pensar, e ele também teve a dieta de Spira, que é mais uma curiosidade, mas foi por causa dessa dieta que não é uma dieta que a gente conhece, foi tipo uma assembleia, que os cristãos que não são católicos, e que esse movimento em geral ficou conhecido como movimento protestante, porque os nobres, eles foram, tipo assim, o Papa, ele convocou essa dieta e tal. Na verdade, o imperador convocou essa dieta para ver se ele convencia os nobres a voltar atrás com o apoio deles ao Lutero. E eles protestaram contra isso e foram contra. E por causa disso, porque eles negaram a atender ao pedido do imperador, eles foram chamados de protestantes pelos católicos. E aí ficou conhecido o termo como protestantes, inclusive até hoje é utilizado aí para descrever um cristão que não é católico e esse momento histórico que foram as reformas protestantes. E aí, para finalizar, o Lutero teve a Confissão de Augsburgo, que foi um documento que deu origem à Igreja Luterana propriamente dita, que o que ele fazia? Ele sistematizava as ideias do Lutero, que era, por exemplo, a salvação pela fé, diferente da salvação pelas boas obras. Ele acabava com as indulgências, o sacerdócio universal, a livre leitura da Bíblia, que todo mundo devia ler, todo mundo devia ter acesso, negou a infabilidade papal, que o Papa sabia de tudo, o Papa era totalmente certo, acabou com o celibato clerical, tanto que os pastores podem se casar, inclusive Lutero se casou. Ele negou a transubstanciação, que é isso da hóstia virar o corpo de Cristo e o vinho virar o sangue de Cristo, e manteve 2 sacramentos dos 7 da Igreja Católica, que são a Eucaristia e o batismo, que são os únicos sacramentos que estão na Bíblia. E ele também critica o culto aos santos, as imagens, a Virgem Maria, etc e tal, porque essas coisas também não constam na Bíblia. E aí, ok, finalizando Lutero. Tô me confundindo toda. Então agora reforma calvinista. O Calvino, só para dar uma introduzida aí com o Calvino, João Calvino, que meio que começou o estudo, ele era um cara estudioso, assim como Lutero, ele dava aula, sei lá o que ele fazia, ele era um cara estudioso. E aí, à medida que foi indo a reforma luterana, ele foi apoiando essas ideias e tudo mais, e encaixando elas nos discursos, nas aulas que ele fazia. E por causa disso, ele começou a ser perseguido lá na França, que ele era francês. E aí ele fugiu para a Suíça, onde ele começou a escrever seus livros, que foram originando a segunda versão da Reforma Protestante. Então, que diabos é o calvinismo? O calvinismo é a parte cristã, a Reforma Protestante, a religião que prega o quê? A predestinação da alma. Então, o que o Calvino acredita? Cada um nasce já predestinado ao céu ou ao inferno. Ele também, assim como Lutero, não acredita no purgatório. Então, ou você nasce destinado a ir pro céu, ou você nasce destinado a ir pro inferno. E então, tipo assim, não adianta você fazer boas obras, não adianta você cumprir indulgências, nem nada, porque você já meio que tá predestinado. Mas agora, como que você sabe se você está destinado a ir pro céu ou pro inferno? Tem os sinais, que são ter uma vida regrada, ter conhecimento da Bíblia, ir na missa, essas coisas, ter uma vida legal. Então, por exemplo, se uma pessoa, ela casou direitinho, ela tem uma família, ela vai na missa todos os domingos, tudo mais, ela é uma pessoa que você vê e você entende que ela foi predestinada a ser salva. E uma pessoa que tem uma vida louca, que peca e não lê a Bíblia e etc., é uma pessoa que já está predestinada a ir para o inferno.
E o calvinismo, ele fez muito sucesso entre a burguesia porque ele valorizava o trabalho e a acumulação de riquezas. Porque ele falava, não, se o seu trabalho prosperar, é porque você vai para o céu. Então era bom você ser rica, era bom você se dar bem no seu trabalho. Não era um problema como era para a Igreja Católica. E por isso fez muito sucesso entre a burguesia, o calvinismo. E também teve muitos nomes, tipo os puritanos, que foram os calvinistas chamados de puritanos na Inglaterra, presbiterianos na Escócia, etc. Não vem ao caso, só uma curiosidade. E calvinismo morreu aqui. Agora a igreja anglicana. O que aconteceu? A igreja, só para dar uma introduzida também, a igreja anglicana não começou por dentro, começou por cima, tipo assim. Foi o rei Henrique VIII que criou a igreja anglicana. O rei Henrique VIII, ele era rei da Inglaterra. E o que aconteceu? Ele era uma pessoa muito interessante, né? Ele queria, aliás, ele meio que precisava, né, ter um filho homem pra ser rei depois que ele morresse. E aí ele casou com a Catarina de Aragão. Não vem ao caso o nome da mulher dele. Casou com a mulher dele e teve uma filha, só que ele teve 4 filhos meninos e eles meio que morreram, tudo mais, uma tristeza. Ele não conseguia ter filho homem de jeito nenhum com essa mulher. E aí, o que ele queria? Ele precisava ter um filho homem, então ele pensou, não, vou anular o casamento com ela, vou casar com outra mulher. Inclusive, acho que era irmã dessa mulher, sei lá, uma confusão. Ele era cheio das mulheres, tava querendo anular o casamento dele pra casar com outra mulher e tentar ter o herdeiro dele. E a igreja não aprovou, a igreja católica não aprovou a anulação do casamento dele. Então ele se revoltou, rompeu com a igreja católica e decidiu criar a igreja dele, que ficou conhecida como Igreja Anglicana. Ele matou a mulher dele, casou de novo, aí não conseguiu ter filha, casou de novo. Ele casou, tipo assim, umas 7 vezes, matou todas as mulheres dele e acabou que não teve o filho homem mesmo. A rainha, depois que ele morreu, foi Elizabeth I. Tanto que hoje, até hoje, as Elizabeths aí, a dinastia tudo aí, tá aí sendo rei e rainha da Inglaterra. Então, boa, Henrique, boa. E aí tá. Ele publicou em 1215 a Magna Carta, que foi o documento que rompia oficialmente com a Igreja Católica e criava o parlamento e tudo mais, quebrava o parlamento e a Inglaterra se tornou inclusive absolutista depois disso. E o rei se tornou soberano não apenas do Estado, mas também da Igreja. Então ele foi o chamado ato de supremacia, que ele ficou ainda mais poderoso que ele já era. E ele confiscou os bens da igreja e tudo mais, fortaleceu a gentry inglesa lá, os burgueses ingleses, e formou a igreja anglicana, que era meio que uma mistura da igreja católica com a igreja calvinista. Ela, tipo assim, ela tinha a hierarquia, os rituais, o formalismo, tudo da igreja católica, mas a teologia dela, a doutrina era calvinista. Então era tipo assim, a valorização dos bens, da riqueza e tudo mais, mas tinha toda aquela hierarquia, o rei no topo e tudo mais da igreja católica, era meio que uma mistura assim. E o rei era o chefe supremo da igreja. E, ok, então teve essa doideira toda, e a igreja, ela custou, por mais que ela tivesse tentado combater o Lutero desde o início, a igreja custou muito a dar a perceber o que tinha acontecido, o golpe todo que tinha acontecido contra ela, e aí que ela teve a reação dela, que foi a chamada Contra-Reforma, que foi a resposta da igreja aos movimentos reformistas que aconteceram. Então, o que a igreja fez? Ela convocou um concílio de Trento, que foi o concílio mais longo da igreja católica, que fez um tanto de coisa. Ele reafirmou os dogmas da igreja católica, tipo, por exemplo, o celibato, os 7 sacramentos, os 7 pecados capitais, essas coisas. Ele condenou a venda de indulgências, a igreja católica condenou a venda de indulgências, até porque tava aquela loucura toda contra as indulgências. Reconheceu a Companhia de Jesus, que foram as companhias jesuítas que vieram colonizar a América, a Ásia e criar novos cristãos católicos aqui e lá, tanto que hoje o Brasil é predominantemente católico por causa disso. Também reorganizou a Inquisição para matar, culpar, condenar os hereges, os protestantes, inclusive um monte de gente morreu e tudo mais. Ela também criou seminários, que foi para preparar melhor os padres, para que eles
fiquem mais mais firmes e tudo mais, para os padres serem pessoas de fato mais preparadas. E também criou o chamado Index, que foi uma lista de livros proibidos que as pessoas não poderiam ler, tipo os livros do Lutero, do Calvino, etc. Mas assim, com a prensa, com aquela loucura toda, é óbvio que o fato dos livros estarem sendo proibidos fez com que eles fossem muito mais procurados pelas pessoas, mas isso é um detalhe. E a igreja também, ela reafirmou ela reafirmou a proibição dela que a Bíblia fosse publicada em outra língua, senão o latim. Mas a Bíblia já estava sendo traduzida em outras línguas, tudo mais. Enfim, foi uma resposta boa, tanto que hoje a Ásia, a América, muitos países predominantemente católicos, por causa da Companhia de Jesus e tal, a igreja se manteve em pé, apesar de tudo, não vou falar firme porque ela teve suas decaídas, mas se manteve em pé. E as reformas protestantes também seguiram, evoluíram, aconteceu esse tanto de coisa que chegou ao mundo de hoje e tal, as religiões de hoje. E meio que é isso, gente. Falei bem rápido. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Falei bem brevemente, resumidamente. Então é isso. Eu vou aqui esmolar um like, dá um like nesse vídeo, me dá um me gusta, sei lá, compartilha, faça o que você quiser. Se você tiver uma prova sobre isso, boa sorte. E é só isso, até o próximo vídeo.